Bom, pessoal, esse painel ele tem o nome de novas fontes de dados, né? Todos os trabalhos aqui, de certa forma, fazem toda uma engenharia para suprir alguma lacuna que existe hoje e a gente precisa corrigir isso de alguma forma. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para vocês sobre, primeiramente, qual foi o ponto técnico mais complexo do trabalho de vocês no sentido de esforço e pensando nessa questão de suprir lacunas, né? O que poderia ser feito na própria administração pública para melhorar todo o trabalho de vocês, simplificar o que vocês fizeram e até mesmo evoluir em algum ponto específico? Aí, se puder, de lá para cá. No nosso caso, uma grande dificuldade nesse trabalho e em outros é a gente conseguir entender as bases de dados. Então, essa processo de receber as bases de dados e ter essas bases sendo passadas de órgão para órgão, teve esse decreto 8789 que tem ajudado isso por ter desburocratizado o processo, mas tem muitas bases que, na verdade, nunca foram extraídas, que a gente está tentando uma extração pela primeira vez. O próprio BPC era um programa que, diferente do Bolsa Família, que é um programa que sempre foi muito estudado, sempre teve dados disponíveis para pesquisador, muito bem documentados, o BPC era um programa cujo acesso às bases era um pouco mais difícil. Então, eu acho que é um pouco natural, até a primeira vez que é feita essa extração, você tem um problema de documentação nessas bases, né, que elas estavam muito mais orientadas para a operação dos programas do que para um agente externo que vai olhar para essa base, ter que entender os detalhes e tal. Então, isso tem sido, isso nesse trabalho foi e em outros, enfim, conseguir acesso a dados bem documentados tem sido uma dificuldade. Mas eu acho que é uma dificuldade em que a gente está avançando muito, assim. Então, as empresas de tecnologia da informação do governo federal, o CERP, o DataPrev, têm ajudado muito nesse processo, o Ministério do Planejamento, os ministérios que gerem cada programa, têm ajudado muito no entendimento. Em particular, no caso do BPC, também uma grande dificuldade era entender qual que a lei dizia, qual que é a regra e qual que era o entendimento que, na prática, o INSS fazia dessa regra. Então, teve também um trabalho muito grande de reuniões com os gestores da política para entender exatamente a regra, para a gente poder codificar isso de forma correta. Acho que no projeto de indicadores, a dificuldade, acho que não teve uma dificuldade específica mais importante, mas todo o processo de coletar os diários oficiais e acho que a falta de uniformidade nos registros criou muitas dificuldades para a gente. A formatação, né, do diário oficial dificultou muito a conversão. A gente teve que testar uma série de conversores, os processamentos lentos. Assim, também a gente não tem, talvez, a melhor estrutura, né, possível de TI. Então, assim, os processamentos são relativamente demorados e então a gente tem que testar uma série de conversores e aí dava errado, enfim, foi um processo que demorou bastante e a gente sabe que ainda vai enfrentar dificuldades porque a gente tá com resultados importantes para São Paulo, mas a gente quer estender para outros estados e a gente sabe que vai encontrar novas dificuldades porque a informação tem uma estrutura diferenciada, né? E no final, na fase que a gente está trabalhando agora, que é também de identificação do conteúdo, das sentenças e da fundamentação, etc., o trabalho de validação é bastante oneroso também, de a gente poder confiar nos classificadores que a gente está produzindo, né? Tratar erro tipo 1, erro tipo 2 e ver o que é mais importante, né, no contexto do projeto. Bom, no nosso projeto, a gente não teve nenhuma dificuldade assim, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da gestão do projeto, porque a necessidade existia e a vontade de resolver aquela necessidade existia também da parte dos dois órgãos envolvidos. E aí as dificuldades surgiram muito mais na realização do protótipo propriamente dito. E tem duas dificuldades particulares que são interessantes. Uma delas é a definição dos metadados. Você tem que definir metadados que sejam suficientes para representar aquela informação e torná-la rica para uma exploração. Então, tem uma escolha de metadados que
é um problema interessante que deve ser tratado, até porque você vai colocar, né, o seu extrator para fornecer aqueles metadados. E o segundo ponto é o problema que você acabou de colocar, né? Uma fonte que basicamente é visual e que você tem que colocar um software para entender aquela coisa ali. Essas são as expressões regulares. Você tem que escrever um conjunto de expressões regulares que seja suficiente, que tenha uma boa performance e que seja, de certa forma, normalizado, né? Aquele conjunto é o necessário e o suficiente. Você não precisa fazer mais do que aquilo, e aquilo tem que ser o suficiente para que a fonte de informação seja capturada. Então, do ponto de vista técnico, é essa a dificuldade. Ainda assim, tem o problema da fonte. A fonte, eventualmente, tem alterações. Então, de 2012 para trás. 2012 para trás, o formato já não é tão evidente assim de ser analisado, e muda muito de um ano para outro, de um período para outro. Aí você tem que ter os capturadores específicos de cada uma dessas fases. É difícil construir, são vários capturadores, aí complica o software fica mais, né, complexo, tendo que se adaptar a cada um dos casos. Enfim, o trabalho de extensão, para que você capture o diário oficial na sua totalidade, em todos os anos, realmente é uma coisa ainda a ser realizada. E tem a questão dos falsos positivos e falsos negativos, né? Ao criar uma base externa ao órgão que publica a imprensa nacional, para verificar aquilo ali e publicar na forma de dados abertos, você tem uma responsabilidade imediata, que é a integridade da informação. A integridade da informação é um aspecto importante da segurança, né? Você não pode raciocinar em cima de dados que não são íntegros. Então, não pode ter um número de falsos positivos ou de falsos negativos que invalide a base que você criou. É isso, um problema de minimização do resultado obtido. Perfeito. Eu tenho uma pergunta específica para o Lucas, em relação a como que foi feito exatamente a identificação que duas pessoas, uma mesma pessoa das duas bases são as mesmas, né? Você utiliza o CPF para fazer esse cruzamento, utiliza, por exemplo, nomes parecidos, teve alguma técnica específica que vocês utilizaram para, por exemplo, ver uma mulher que mudou de nome por causa de um casamento, alguma técnica nesse sentido? A gente, como eu expliquei lá, o nosso algoritmo tem 6 passos, né? Os 2 passos que são pareamentos são o primeiro e o sexto. Então, o primeiro é eu pegar a informação do BPC e procurar aquela pessoa no cadastro único. Nesse caso, eu uso o pareamento mais tradicional e rígido possível. Então, eu imponho que tem que bater o CPF e a data de nascimento, e ainda verifico se a diferença dos nomes está baixa o suficiente para ser um typo só. Então, eu quero garantir que eu estou pareando exatamente a mesma pessoa. Então, nesse caso, eu estou usando, vamos dizer, um pareamento bem careta, bem tradicional, para garantir que vai bater e que não vai ter nenhum falso par. Tá? Na volta, que é depois eu ter reclassificado todas as informações familiares, e eu trazer de volta os potenciais membros familiares, aí eu quero fazer um pareamento bem frouxo. Eu quero fazer um pareamento que evite ao máximo adicionar uma pessoa que já estava lá. Mesmo que eu acabe erradamente pareando uma pessoa que eu potencialmente poderia trazer com uma pessoa que já está lá, nesse caso eu não vou mudar a informação, então eu não trago. Então o que a gente fez foi fazer pareamentos sequenciais, primeiro por CPF e data de nascimento, depois só por nome e data de nascimento, nome fonético, e cada vez um nome fonético mais frouxo, então tirando as partículas, depois tirando fazendo ele fonético mesmo, enfim, pareando cada vez mais frouxo. A gente não usou nenhuma técnica de machine learning para chegar nesses pareamentos, a gente usou técnicas determinísticas, mas técnicas de pareamento cada vez mais fraco, vamos dizer assim, porque o objetivo consciente era, no passo 1, eu faço um pareamento muito estrito para evitar o erro do tipo 1, e no passo 2 eu faço um pareamento muito fraco, vamos dizer assim, para evitar adicionar uma pessoa que não deveria ser adicionada. E mesmo assim, eu pulei isso na minha apresentação, a gente conseguiu reduzir o erro de inclusão de 10% para 3%. Mas, no final, eu ainda estou incluindo 3%, que fez isso por verificação humana, né, de amostras sucessivas. E, no final, eu ainda tenho um erro de inclusão de 3% de pessoas que, mesmo com esse pareamento muito frouxo, o sistema não pareou, mas, de fato, aquela pessoa já estava lá. É que, de fato, tem muita informação declarada diferente nas duas bases mesmo. Assim. Tem gente, e não é só a mulher que casou e adicionou um sobrenome no final. Tem muito problema de grafia, nesse caso, assim,
era grafia diferente e data de nascimento diferente. Mas são próximos, você consegue enxergar que provavelmente é a mesma pessoa. Então, isso, assim, essa agenda de pareamento, no fundo, é uma grande demanda que o governo federal tem, e para resolver isso, em alguma hora, a gente vai ter que montar uma força-tarefa aí humana que vai analisar isso. Pelo menos para treinar primeiro machine learning, para cada par de base de dados, a gente vai ter que treinar, vai ter que ter um exércitozinho, uma força-tarefa que vai pegar 30 mil casos, 40 mil casos e vai verificar os erros mais comuns para tentar codificar isso. Eu tenho uma pergunta também para o Alexandre, que, na verdade, ele até já respondeu, em relação à utilização de outros diários oficiais de outros estados, né? Foi perguntado se existe previsão, você já tinha falado que sim. Agora, eu queria ver exatamente, assim, tem alguma previsão mais concreta assim, de algum estado específico que vocês estariam pensando em trabalhar inicialmente? Tem até alguma previsão, às vezes, de data, assim, de quando que isso aconteceria? Sim, a gente vai... Próximo estado a ser trabalhado é Minas Gerais. Na verdade, a gente já tem todas as peças do sistema, toda a informação já está organizada. A gente acha que vai ser rápido. Minas Gerais tem uma particularidade que o Diário Oficial do Judiciário lá, ele está todo em HTML, facilita muito a extração. Então, a gente vai trabalhar em Minas Gerais e Rio de Janeiro também a gente já tem organizado, né? A gente já tem uma grande quantidade de estados com diários de justiça já convertidos, e então é só uma questão de tem uma fila, um atraso, um backlog, mas a gente pretende trazer para dentro do sistema em breve, né? Mas tem o desafio de colocar São Paulo em produção de forma, né, que rode suave, né, essa etapa ela não é tão trivial assim, a gente tem que acompanhar durante um tempo, né? Então, isso que está atrasando a inclusão de outros estados. Mas, em breve, a gente espera. Ano que vem, certamente. Perfeito. E eu tenho algumas perguntas aqui também para o professor Rafael. Eu vou agrupar em duas perguntas. A Monique e o Saul, eles perguntaram em relação à publicação do sistema de vocês através de algum meio, como serviço, né, um web service, né, até para, porque assim, esse trabalho de extração de informações do Diário Oficial é algo muito recorrente em vários órgãos públicos, né, e isso poderia ser muito útil de estar sendo consumido também por esses órgãos, né. Então, há alguma previsão de disponibilização como serviço? Ok. A gente tomou a decisão de colocar uma assinatura, né, do Ministério do Planejamento e o UNB no software, por isso ele está sendo registrado. Mas me parece que a regra geral da administração pública é que, entrando em contato com o Ministério do Planejamento, o Ministério do Planejamento fornecerá de imediato. Se não me engano, é isso, né, Cadu? É isso mesmo. Então, um software que duas entidades públicas produziram software, enfim, é um software que é da administração pública. Posso adicionar uma pergunta aqui? Tem uma previsão da imprensa, a imprensa nacional, né, que publica, né, deles incorporarem uma nova forma de publicação, para você não ter que raspar, mas que ele já saia em XML ou alguma coisa estruturada, assim? Isso, inclusive, é uma pergunta também colocada aqui no Twitter, o Eric. Bom, a gente tem conhecimento de uma notícia oficial da imprensa nacional informando que, dentro em breve, publicará na forma de XML. Aí veio uma pergunta bem interessante da nossa parte, é assim, a partir do momento em que a imprensa nacional publicar isso em XML, esse projeto tem validade ou não? E, de imediato, veio a seguinte consideração. Do ponto de vista de uma auditoria social dos dados publicados na imprensa, é muito interessante que você continue com o projeto em ação, para você capturar a informação que é aquela que é impressa e que é oficial, e até compare com o arquivo XML disponibilizado. Enfim, é a chamada fonte independente. Também tem a questão da liberdade de cátedra, eu posso explorar a informação do jeito que eu desejo, para efeito de utilização da academia, como um representante da sociedade civil. É isso. Existe mais uma última pergunta aqui, antes de eu passar a palavra para o Wesley fazer o encerramento.
também para o professor Rafael, que o Saul está perguntando se há alguma estimativa do percentual de publicação do Diário Oficial que são extraídas e esquadrinhadas de maneira correta. Então, o percentual de falsos positivos é muito, muito baixo. Mas a gente tem observado, né, na hora que você vai gerar o JSON, opa, erro, houve uma dificuldade de interpretação naquilo ali, e a gente precisa realmente acumular dados para poder fazer essa análise assim, com um refinamento matemático mais preciso que permita que o próprio sistema aprenda pelo seu erro e faça automaticamente, com o auxílio de alguém, a correção. Então, o que a gente fez? A gente começou a minerar, né? Então, 2017 está carregado de coisas lá e a gente está indo para trás e a gente depende muito de que essa mineração avance um pouco mais para a gente ter esse parâmetro assim definido de uma maneira que seja representativo de um cálculo, e um cálculo que é muito útil para a gente ter um sistema reativo também. Né? É isso. Perfeito. Alguma pergunta mais?